Contar a história de 40 anos da BDO em Portugal não é só falar do seu sucesso, dos seus clientes ou do crescente reconhecimento obtido ao longo destes anos. É também falar de 40 anos de inúmeras vidas que passaram pela BDO neste período e que permitiram não só o seu lançamento e crescimento profissional, mas principalmente o cimentar de relações, cumplicidades e amizades que perduraram no tempo. A década dos anos 80 foi marcada pela chegada dos primeiros computadores pessoais, a invenção do CD-ROM e o início do software livre. Também a nível internacional, a queda do Muro de Berlim, o atentado ao Papa João Paulo II e o casamento do Príncipe de Gales foram, entre outros, alguns momentos que perduraram na memória de todos. Em Portugal, exatamente no dia 14 de dezembro de 1981, por iniciativa de Ernesto Ferreira da Silva, foi constituída em Lisboa a BDO como corolário das conversações iniciadas em 1979 com Hans Henrik Otte, fundador da BDO alemã e um dos fundadores da BDO Internacional, que apoiou entusiasticamente a instalação da BDO em Portugal. Quando, aos anos 70 do século passado, Hans Heinrich Otte, o grande impulsionador também da BDO Internacional, desafiou-me para constituir em Portugal a BDO. Era um projeto inovador, ele era líder na Alemanha, era um projeto que me agradou face àquilo que estávamos na altura também a estudar, e foi aí que nasceu de facto a BDO, primeiro com 2 pessoas, depois com 4, depois com 8, depois com 16, com 32, 64 e por aí fora, até aos 200 e tal que somos hoje em dia. A partir de Lisboa, a BDO Portugal expande a sua atividade para Cabo Verde em 1988, para Angola e Moçambique em 1989 e para São Tomé e Príncipe em 1994. Uma das perguntas que normalmente nos fazem é qual é a missão, a visão e os valores da BDO. Para nós, e desde sempre, a missão é ser reconhecida como líder na parceria com os seus clientes. A visão é ser líder na prestação de serviços de qualidade excepcional. E, relativamente aos valores, basicamente são os 4 principais. A integridade, o respeito, a lealdade e o compromisso. Devo aqui destacar os extraordinários avanços atingidos, fundamentalmente a nível tecnológico e informático. Desde o lançamento dos primeiros computadores de secretária, IBM e outros, até aos atuais portáteis de grande capacidade e elevada velocidade de processamento, desde os telefones fixos até aos sofisticados telemóveis atuais, a BDO sempre respondeu, em tempo, às novas necessidades que se colocaram aos seus clientes. Hoje dispomos de plataformas informáticas seguras e eficientes, de que destaco o APT, o Audit Process Tool e o BDO Global Portal. O DRY, SAFT, de ferramentas de Data Analytics e de cibersegurança, desenvolvidas e aplicadas por toda a rede BDO em cerca de 170 países. Temos hoje em dia um volume de atividade de 10 bilhões de US dólares. São muitas vantagens, primeiramente ao nível do negócio, a capacidade de servir clientes internacionais com soluções integradas, avançadas e atuais, nas várias linhas de serviço, de auditoria, fiscalidade, consultoria e dos business services e outsourcing. Internamente, com metodologias, tecnologia, ferramentas e formação comuns, estamos neste momento focados em toda a rede na visão de Leader for Exceptional Client Service e em Portugal os nossos clientes estão nos mais diversos setores e regiões, compreendendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições públicas e de supervisão e entidades do setor não lucrativo. Os anos 90 iniciaram-se com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, abrindo espaço para a consolidação da democracia e a globalização. A nível tecnológico, chegam os processadores de alta performance. O telemóvel, realmente acho que é indescritível. Começou por um tijolo, era de facto o que nós tínhamos, era colocado nas bagageiras do carro, eu cheguei a ter um desses. Realmente o móvel era o facto de só se deslocar no carro, que não podia depois para mais lado nenhum. A partir daí, isto realmente evoluiu com uma grande velocidade e ao fim de 30 anos é o que todos sabemos como é que funciona e para que é que serve o telemóvel. Realmente simplifica significativamente os contactos entre nós, entre os nossos clientes, entre toda a gente
E eu acho que neste momento ninguém consegue perceber como é que se vivia sem o telemóvel, sem a sua existência. A internet cresce de forma vertiginosa, o comércio eletrónico começa o seu percurso, a clonagem através da ovelha Dolly torna-se uma realidade e acaba o apartheid com a eleição de Nelson Mandela. A nível económico, esta foi uma década muito importante para os mercados internacionais. Por exemplo, os acordos no GATT levam à criação da Organização Mundial de Comércio. Assinam-se acordos como a NAFTA e o Mercosul. As bolsas mundiais vivem o fenómeno do dot-com boom, o que origina fortes investimentos no digital. Em Portugal, a BDO acompanha este crescimento no âmbito do Plano de Desenvolvimento das Atividades, sendo constituída em maio de 1995 a SCDO, Serviços de Contabilidade e Desenvolvimento S.A. Em 1991, fruto da estratégia de expansão, a BDO procede à abertura de um escritório na cidade do Porto, de que fica responsável o Dr. Paulo Sousa Ferreira. Os diversos serviços prestados pela BDO Portugal são efetuados através daquilo que nós denominamos as service lines, e que são as seguintes. Temos Audit and Assurance, que inclui auditorias financeiras, exames simplificados, revisão de controle interno, auditorias específicas, procedimentos acordados. Depois temos o Tax, depois temos o Advisory, que inclui a consultoria financeira, a consultoria empresarial, os serviços de Forensic, a formação, incentivos, Technology Risk e a Cybersecurity. E, finalmente, nos Business Services and Outsourcing, aquilo que é designado por BSO, incluímos a assessoria contabilística e as soluções informáticas, basicamente. Seguindo os planos de inovação das ferramentas de trabalho em auditoria, é lançado em Portugal o AFI, Audit File Informatizado. Com a precaução de constante inovação e desenvolvimento técnico, a BDO Portugal, com base no AFI, lança o novo DRY, Dossiê de Revisão Auditoria Informatizado. Ainda nesse ano, e acompanhando a revolução tecnológica, é lançada a página web da BDO Portugal, sendo a primeira das firmas internacionais a ter um site na internet. Relativamente ao controle de qualidade, ele tem vindo a ser efetuado em todos os escritórios, também numa base anual, portanto é feita normalmente uma verificação dos procedimentos em vigor e dos dossiês que são selecionados por amostragem para confirmar a aplicação das regras e procedimentos instituídos pela rede a nível mundial. A BDO Portugal, apesar de estar integrada numa das maiores redes mundiais de auditoria e consultoria, possui uma característica única. Em Portugal, o capital social é integralmente tido pelos sócios portugueses. Assim, temos a vantagem de ser uma empresa com uma forte ligação ao mercado local, mas que recorre às tecnologias e aos recursos da nossa rede internacional. Rede essa que nos obriga a manter elevados níveis de qualidade nos serviços que prestamos. Em Portugal, temos uma equipa multidisciplinar com as mais diversas formações e experiências focadas na prestação de um serviço de excelência aos nossos clientes. Na BDO estamos na busca constante pelos meios ou instrumentos que permitem prestar um serviço de excelência. A chegada do novo milénio cria as condições para uma mudança de paradigma. A internet consolida-se como veículo de comunicação em massa e armazenagem de informações, principalmente após a fase da World Wide Web. E a globalização da informação atinge um nível sem precedentes históricos. As redes sociais, a comunicação por mensagens instantâneas, a tecnologia VoLP e o comércio eletrónico modificaram a maneira como as pessoas se relacionam entre si, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Na política internacional, este período é marcado por várias ações militares dos Estados Unidos em países do Médio Oriente. O atentado de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque gera uma nova consciência sobre o terrorismo e sobre a necessidade de uma colaboração total e aberta entre as grandes nações do mundo. Apesar de tudo, e economicamente falando, foi uma das décadas mais estáveis e prósperas, somente contrariada no final de 2007, quando a crise económica de 2008-2009 colocou em risco vários países, colocando-os à beira da recessão. O euro torna-se a moeda oficial da maioria dos países da União Europeia e no fim da década o mundo depara-se com a primeira pandemia do terceiro milénio, a gripe A, além do SARS e da gripe aviária. Para além da vasta oferta de apoio disponibilizada pela rede BDO, através da presença em mais de 160 países e territórios, também a BDO Portugal estabeleceu uma rede interna de apoio aos seus clientes, não só através dos seus escritórios em Portugal, mas também nos países africanos de expressão portuguesa, nomeadamente em Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Em 2000, adquire uma empresa no Funchal e constitui a BDO Consulting, que passa a reunir toda a atividade de consultoria.
Em fevereiro de 2004, começam as atividades permanentes em Luanda, cidade onde já a BDO prestava serviços desde 1989, tendo como coordenador o Dr. Carlos Fontão de Carvalho. Em 2005, o partner António Carvalho de Barros deu início às atividades no Algarve, em Faro. No mesmo ano, o Dr. Ricardo Pereira assume a responsabilidade do escritório de Cabo Verde, mantendo-se a coordenação a cargo do Dr. António Pina Fonseca. Pouco mais tarde, em 21 de agosto de 2007, é atribuído à BDO o estatuto de PME Líder. E neste mesmo ano, a BDO Portugal é certificada pela DGERT como entidade formadora nas áreas de finanças, banco e seguros, contabilidade, fiscalidade e gestão e administração. Estávamos exatamente no início dos anos 2000, 2001. Essa crise teve impactos profundos, quer nos clientes, quer naturalmente em todas as firmas de auditoria. A década de 2010-2020 começou enfrentando as consequências da crise económica mundial iniciada nos últimos anos da década anterior. A crise afetou os países da União Europeia, em especial os do Sul, que registaram significativo aumento do desemprego e notações negativas por parte de agências como a Fitch e a Standard & Poor's. Mesmo os Estados Unidos, pela primeira vez, perderam a nota máxima. A reforma da auditoria teve impactos significativos na BDO. A reforma, juntamente com a consequente legislação e regulamentação específicas, obrigaram-nos a adotar um conjunto de medidas para darmos cumprimento às respectivas disposições, muito embora a reforma incidisse, entre outros, sobre um aspecto que já fazia parte da metodologia da rede internacional da BDO desde há muito tempo, a abordagem da auditoria com base no risco. E, portanto, segue-se um processo de reforma ao nível europeu, 2009 a 2014, em Portugal, introduzido em 2015, com aplicação em 2016. Destas reformas da auditoria, salientava a introdução da supervisão pública da auditoria, as entidades de interesse público e os requisitos mais exigentes de governo com o revisor oficial de contas fora do órgão de fiscalização e com as limitações aos serviços distintos de auditoria. Eu creio que conseguimos vencer essa crise, muito em virtude de estarmos logo à partida muito em linha com as novas exigências que vieram a resultar das reformas da auditoria. Independentemente do local em que nos encontramos, a transformação digital que concretizamos e o alargamento da oferta de serviços que disponibilizamos aos nossos clientes só foi possível com um constante e significativo esforço de investimento em inovação e na formação dos nossos colaboradores. A formação dos nossos técnicos tem sido sempre uma prioridade para a BDO, dado o ambiente de permanente alteração, por um lado, das atividades dos nossos clientes e, por outro, da própria evolução legislativa e regulamentar, bem como da economia como um todo. A formação dos nossos técnicos é um dos pilares sobre o qual assenta o nosso crescimento e a cada vez maior satisfação dos nossos clientes. O nosso why, no fundo, é a nossa essência, é o que nos leva a estar integrados numa organização internacional que partilha dos mesmos valores, dos mesmos sonhos, o mesmo foco e respeito pelas pessoas, quer sejam os profissionais da BDO, os nossos clientes e a sociedade em geral, sempre com uma forte influência e aderência aos valores e hábitos de cada país e respeitando as diferenças e as especificidades das regiões onde estamos inseridos, como é o caso da BDO em Portugal, com 5 escritórios de norte a sul do país e na Madeira e com uma forte presença em África, nomeadamente em Angola e Cabo Verde. O nosso why pode hoje ser definido numa frase que fala em ajudar e fala de sonhos, o people, helping people achieve their dreams. No fundo é ajudar quem nos rodeia, os nossos colegas, no desenvolvimento das suas carreiras e das suas ambições e os clientes no seu trajeto de crescimento. Ao nível das organizações, a BDO colabora com diversas instituições de apoio aos que mais precisam, quer sejam as crianças, os idosos, no apoio à educação, à saúde, à cultura. Prestamos hoje serviços profissionais e doamos esses serviços profissionais e damos um conjunto de donativos a um conjunto vasto de IPSS e participamos em inúmeras iniciativas. A década também ficou marcada pela crise migratória na Europa, agravada em 2015. Centenas de milhares de refugiados vindos de África, Médio Oriente e Ásia Meridional buscam refúgio nos Estados Unidos, membros da União Europeia. Outro marco importante da década foi a invasão dos dispositivos móveis.
As vendas de computadores convencionais caíram pela primeira vez, dando lugar ao crescimento de smartphones e tablets, conceito desconhecido do grande público até ao lançamento do primeiro iPad pela Apple em 2010. A Apple tornou-se no início da década a empresa com maior valor de mercado no mundo. Em Portugal, temos uma equipa multidisciplinar com as mais diversas formações e experiências focadas na prestação de um serviço de excelência aos nossos clientes, aos seus projetos empresariais e às pessoas por detrás desses projetos. Tentamos sempre que os nossos clientes, as pessoas dos nossos clientes, percebam o valor dos serviços que nós proporcionamos. Em 2010, é lançada pela rede internacional BDO uma nova ferramenta de auditoria, o APT, Audit Process Tool, que teria uma nova versão em 2019, o APT Next Gen. Em 2013, são celebrados os 50 anos de atividade do Grupo Internacional sob o lema Delivering Exceptional Client Service Worldwide. E em 2015 é atribuído à BDO o Prémio Network of the Year, promovido pelo International Accounting Bulletin. Prémio que seria atribuído novamente em 2018. Na sequência do desenvolvimento da área de consultoria, a BDO Portugal adquire em 2019 uma empresa na cidade de Braga, passando assim a dispor de uma rede de escritórios em Portugal que lhe permite prestar uma assistência mais próxima aos seus clientes em todo o país. Esta década termina com a situação pandémica que afetou o mundo inteiro e, mais do que nunca, assume particular importância o nosso why, People Helping People Achieve Their Dreams. Sinto um enorme orgulho em ter integrado o percurso de crescimento da BDO ao longo desses 40 anos, ao lado dos seus fundadores, de que destaco o Dr. Ernesto Ferreira da Silva, e do profissionalismo e dedicação de todos os seus atuais e ex-colaboradores, até se alcançar a posição de relevo que a marca BDO ocupa hoje no mercado. A BDO vinha já a estudar novas formas de desenvolvimento do trabalho, processo que a pandemia provocada pela Covid-19 veio acelerar. Se bem que muitas das tarefas desenvolvidas pelas nossas equipas possam ser realizadas em teletrabalho, o facto é que o permanente contacto que temos de ter com os nossos clientes e o desenvolvimento profissional dos nossos técnicos não dispensa o contacto presencial. Conscientes que a nova realidade será diferente, estamos preparados para estabelecer regimes de trabalho mistos, sempre com a preocupação da prestação de um serviço excepcional aos nossos clientes e da criação das melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores. Nestes 40 anos, houve, naturalmente, algumas saídas de profissionais que aprenderam na BDO, trabalharam na BDO, ajudaram a BDO a consolidar-se no mercado e que, a determinada altura, decidiram abraçar outros projetos profissionais. A todos esses eu também estou agradecido. Houve apenas 6 nestes 40 anos, a empresa é muito jovem, que saíram por motivos de força maior. A maior tristeza que tive nestes anos todos foi com o falecimento do João Cunha Ferreira, um excelente profissional, um excelente amigo, um bom homem, um chefe de família exemplar e que partiu muito cedo. Dirijo neste momento a minha memória para o João Cunha Ferreira. Saíram também, mas aqui por outros motivos, por limite de idade, a Dona Olga, o Luís Monteverde, a Maria Emília, o Manuel Carzão, eu próprio, fomos a primeira geração de líderes a sair. Apareceu, de facto, depois de nós, uma segunda geração de líderes que conduziram muito bem a BDO até aos nossos dias. É essa segunda geração que vai agora sair, o Soares Barroso, o Pedro Alastias, a Ausenda Novo, e virá, na história da BDO, esta, agora sim, a partir de maio próximo, uma terceira geração em quem eu confio que vai também continuar na senda do êxito da BDO e na senda da boa gestão que tem tido a BDO nestes 40 anos de atividade ininterrupta.